Medicina de primeiro monte em Linhares é na Unicor, um centro avançado de diagnóstico por imagem e fisiologia endovascular, acreditado para tratamento de TAV. Somos especialistas em angioplastias complexas e tratamento do infarto agudo do miocárdio, além de diversos procedimentos de neurointervenção, com equipamentos de última geração e uma equipe altamente qualificada. A Unicor é referência no tratamento de oclusões coronarianas crônicas. Unicor, unidade do coração do Espírito Santo. Sua vida é feita de momentos. Momentos em família, momentos de sonhos, momentos de conquistas, momentos de realizações. E para todos os momentos você pode contar com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Há mais de 25 anos, parceira das melhores operadoras de seguro e consórcio do país. Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Centro Linhares. Ligue 3371-2000 e peça a sua cotação. Olá, boa noite a todos. Bem-vindos a mais um programa Bate-Papo das 6, a Quinta da Lei, aqui na Rede Sim de Televisão 16.1, seu canal do Espírito Santo. Essa é da Terra, na Rádio Sim FM 106.1. E eu sou o Thiago Durão Pandini, apresentando o programa comigo a doutora Amanda Dias Casagrande. E o tema de hoje é LGPD. Para quem não sabe, é Lei Geral de Proteção de Dados. Tema extremamente relevante, né, Amanda? Que a gente tem falado em vários programas também. Todo programa a gente... Todo programa tem um pouquinho de LGPD. A gente arruma um jeito de colocar LGPD. E para isso tem uma especialista, que é a doutora Andréia É, isso aí. É um nome chique, né? Isso aí, André. É fino. E também a Ana Rita Nico, que vai falar mais do lado empresarial, contábil aqui pra gente. Mas antes de passar a bola para as feras, vamos chamar a TV Sincope, ver como é que está a BR-101 aqui em Linhares. Tá cheia, né? Já patenteou esse nome? É, então, a gente tem que falar aqui com o nosso diretor, né? Se já tá no NPI, lá o nome tudo certinho. É importante. É importante, mas Amanda, você tá percebendo que hoje o trânsito tá muito mais forte do que das últimas semanas, né? Será que tá começando aqui em Thiago? Ó, eu acho que liberando as vacinas, todo o pessoal tá saindo do trabalho. Tá dando uma animada, Dando né? uma animada, já sai com outro ritmo. Aí anda um pouquinho mais pela BR, né? Às vezes atravessa, tem uns bares legais de um lado da BR, do outro tem mais legais. Em frente à BR tem um que é massa. Sim. Isso a gente tá falando de Linhares. Mas aí, quem tá indo pra Vitória e também lá pro norte, Guriri, Conceição da Barra, nesse momento pega um trânsito. Então, por isso, tem que ir com muita responsabilidade. Não pode ficar desligado nesse momento para não causar nenhum acidente. Que semana passada teve um acidente trágico durante o programa aqui. Sim. Que o Sim Notícias acabou levando aqui no programa, em frente aos supermercados EPA, aqui em Linhares também. Então, a gente sempre torce para que não aconteça nenhum acidente, todo mundo chegue em casa com toda a proteção do mundo. Começando o nosso programa, doutora Andréia, um prazer tê-la aqui conosco, você que ficou tantos anos fora de Linhares, lá em Curitiba, e aí agora está com a gente aqui, sendo nossa colega de profissão. Bacana, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui para falar de algo que eu sou apaixonada, né? Eu acho que a gente até conversa aí, eu converso com a Ana, ela fala, Andréia, você ficou tanto tempo fora e eu vejo que você realmente é apaixonado pela sua profissão. Eu amo advogar, amo aquilo que eu escolhi, viver aí para minha vida e poder ajudar pessoas. Eu acho que esse é o principal objetivo que a gente tem que ter na vida, né? Então aqui tem 3 apaixonados pelo direito, né? Porque a gente, eu e a Amanda também, a gente é suspeito. É verdade. Apesar de apresentar o programa relacionado sempre a algum direito aqui da população, com informações relevantes, profissionais sempre brilhantes aqui na bancada, a gente é apaixonado pelo direito, né, Amanda? Muito, É faz isso porque aí. gosta muito e esse acredito que tem que ser o objetivo principal, ajudar as pessoas. Exatamente. E lá na ponta direita, lá na ponta esquerda, né? Olha eu aqui mal de direção lá na ponta esquerda. Ana Rita Nico,
muito obrigado por estar mais uma vez. Você já é da casa, né, Ana? Eu sou de casa. Muito obrigado por estar aqui conosco. Eu que agradeço, Tiago. Eu não igual vocês, mas eu sou apaixonada pela contabilidade, né? Isso aí. Que tem muito direito também. É isso aí. Também. Mas agradeço o convite mais uma vez para hoje assim, debater com a doutora André e com vocês esse assunto, que é um assunto que está em evidência, um assunto que realmente mexe com todo mundo. Então é um prazer estar aqui, tá? Com vocês. É isso aí, falando contabilidade e direito, às vezes eu chego pro contador, o contador Luciano, o nome é Luciano, mas isso que Tiago, mas você é do direito, não, você tem que saber também, né? Então é isso, é uma profissão muito nobre que auxilia todos, sem dúvida nenhuma. Então, vamos começar nosso tema? Vamos começar, né? LGPD, mas antes a gente tinha que saber um pouco mais, né? A doutora André, que abandonou a gente por um tempo, voltou. Exatamente, essa trajetória profissional. Doutora, eu e o Thiago, nós sempre perguntamos muito não, um pouquinho, sobre a vida dos nossos convidados. A gente sempre se interessa em saber sobre a sua área de atuação, sobre a sua trajetória. Você pode falar um pouquinho pra gente? Sim. Eu tô fora de Linhares há 20 anos aí, eu acho que tem muito tempo. Voltei para a cidade, eu senti uma diferença muito grande, né? Tá a gente bonita, estava né? batendo papo aqui antes e tá realmente bonita. Sim. Eu vim de uma cidade muito bonita, né? Que eu também sou apaixonada, aprendi a amar. Para mim foi uma dificuldade muito grande. Quando eu cheguei em Curitiba, né? Primeiramente por causa do frio, a gente aqui é do calor. Mas aquela cidade me proporcionou o que eu sou hoje. Então, eu sou muito grata por tudo que eu consegui conquistar lá, né? Então, eu me formei em Curitiba, eu tenho minha base lá, o meu escritório matriz é lá, tenho o meu pessoal. E eu sou pós-graduada em Direito de Família, Direito Público, Empresarial. Tem outros, mas que eu não atuo nunca. Vai, Amanda, vai, mexe. Vai. E eu não costumo nem colocar no meu currículo, mas é só para título de conhecimento ali, para dar alguma informação para empresário mesmo. E agora me especializei em LGPD, né? Porque também está ligado muito com o meu propósito ali na área empresarial, que é trabalhar com as boas práticas de governança corporativa. Acho que isso é um diferencial muito grande para as empresas, então eu resolvi, filha de comerciante, cresci dentro de um comércio, eu sou aquela que eu sou apaixonada por empreendedorismo, tenho aí um projeto de mulheres empreendedoras. Eu tenho história que dá para Então eu resolvi atuar nessa área empresarial justamente por ser apaixonada por empreendedorismo, adoro isso. E é uma forma de ajudar os empresários e aí nessa parte de boas práticas de governança corporativa, trazer essa ideia aí de compliance, de trazer uma boa reputação, trazer investidores, né? Porque é um olhar diferente que a sua empresa vai ter para o mercado. Então, é isso que eu trabalho e é isso que eu sou apaixonada. Ai, que ótimo. Isso aí, além disso tudo, dá palestra ainda, viu, Amanda? Se quiser uma palestra, tem, dá palestra, vai, mexe com ele. Não, e Linhares vai ser um mercado excelente, então. Tanta empresa chegando, tantos empreendimentos novos. A doutora, né? Procurar isso, essa transparência com o LGPD, o compliance, é excelente. Hoje tem uma empresa aqui em Linhares anunciando que só de chão de fábrica, 70 mil metros, ou seja, imagina o tanto de emprego direto, mais de 2.000 empregos diretos. Isso a gente está falando de uma empresa, sendo que a cada mês está sendo anunciado novas empresas aqui no nosso município de Linhares, mas a gente vê no geral o Espírito Santo todo crescendo, bem organizado, um estado bem fiscalizado. Então, assim, a gente só tem que agradecer por estar aqui nesse lugar, né? Ana Rita, e aí a gente quer saber um pouco também, apesar dos telespectadores e ouvintes saberem demais sobre você, fala um pouquinho da sua trajetória e dos desafios desse mundo empresarial. Sim, meu nome é Ana Rita Nico, né? Como você disse, muitos já me conhecem.
Eu sou contadora, empresária contábil, já atuo na área há 35 anos, mas como empresária contábil há 25, né? Esse ano a gente está celebrando 25 anos de Nico Contabilidade. E os desafios, né, que a gente, principalmente na minha profissão, né, que a gente vê, são diários, são constantes, porque o profissional de contabilidade ele tem que estar em constante atualização, assim como profissional do direito, né? Mas a gente, assim, é um desafio tremendo a nossa profissão. Todo dia a gente precisa estar se atualizando para levar informações rápidas e precisas aos nossos clientes. Então, nesse meio empresarial, enquanto empresária contábil, eu diria que hoje o meu maior desafio é esse, o nosso maior desafio é esse, é essa constância, a gente está muito antenado nas mudanças, nas atualizações, que são diárias, são constantes, né? Tem que estudar sem parar. Sem parar. Todo dia eu fico, meu Deus do céu, tem que lembrar disso para estudar. Não é? Eu não tenho esse problema, tá? Eu amo, além de amar trabalhar, eu amo estudar. Não, então... também, mas assim, é muito estudo, né, doutor? Muita coisa. E isso é muito estudo pra gente entender o básico ali de cada coisa. Porque se aprofundar é mais complicado ainda. Mas assim, ainda bem, pelo menos a gente fica os profissionais que prestam serviço de qualidade. Exatamente. É muito importante. É muito importante. E aí, indo para o tema LGPD, que é Lei Geral de Proteção de Dados, a gente queria falar para a gente o que significa. Então, os dados tá ali em encontro ali com dados pessoais, titular de dados. CPF, RG. Tudo que identifica alguém. E a privacidade, ele é um direito constitucional, né? Então, está baseado lá dentro da Constituição, você ter essa privacidade dos seus dados. E aí, a título de curiosidade, o Brasil ele é um dos últimos a estar se adequando à segurança de dados. Mas novidade. A gente vê que novidade. Né? A gente vê que a gente precisa aí, né? O Brasil, a cultura brasileira é muito atrasada, né? É triste a gente falar isso, né? Mas tem coisas, por exemplo, eu que trabalho com governança corporativa, isso é uma ideia ali da Europa, né? Não é para a empresa querer uma governança, acha que é só as grandes que precisam e realmente precisa, porque as empresas multinacionais, as empresas que estão fora do Brasil, elas só vão se relacionar com empresas que têm compliance. Então, elas já exigem isso. Então, aquele pequeno, aquele médio, eles não estão muito preocupados com isso. E aí, só trazendo esse adendo aí de que o Brasil ele é um dos últimos para a segurança de dados. E a gente percebe que a troca de dados ele é um mercado negro, né? A gente vê que, por exemplo, o INSS dá as informações para aquele empréstimo consignado para banco, e aí o aposentadozinho ali fica recebendo o tempo inteiro, né, que tem um empréstimo ali. Então, a gente viu que tem, né, um mercado negro desses dados sendo espalhados. E enquanto ali tem um direito constitucional da sua privacidade, ninguém quer ver os seus dados espalhados ali para todo mundo, né? Então, essa lei ela é necessária para isso, para que esses dados. E aí, em contrapartida, também tem os crimes cibernéticos, né? Os vazamentos de dados aí. Nós estamos num mundo cada vez mais digital, lembrando que a LGPD ela não trata do digital somente, também o físico, mas a gente sempre fala do digital é porque a gente está encaminhando para isso. Eu, por exemplo, eu estava falando com a doutora Amanda antes de entrar no ar, hoje meu escritório aqui no Espírito Santo, ele é digital, 100% digital, embora eu tenha a base lá em Curitiba. Então, essa segurança ela é mais necessária ainda por causa do digital. Então, essa lei veio para proteger os dados dos titulares, que são todos nós, né? Com a necessidade, né, que estava vendo dos dados serem expostos para todo mundo.
ninguém conseguia preservar o seu direito mesmo. As informações que a pessoa continha que eram pessoal, todo mundo sabia. No mercado negro é vendido CPF. Exatamente. No mercado negro você paga lá, não sei quanto CPF já... Eu acho que um programa televisivo aqui nacional mostrou isso daí, como é que são essas vendas no mercado negro. Então, de fato, tem que ter uma segurança para a população. Sim, hoje eu estava numa palestra, só para trazer aqui para vocês, uma pessoa veio me perguntar, e veio me falar que ela estava filiada a um partido, sendo que nunca mexeu com política. Nem sabia que existia. Nem sabia que existia. E os dados, foi descobrir, assim, né, por acaso, que os dados dela estavam lá afiliada a um partido. E ela falou que ela tem uma ação, né, judicial contra isso, mas até hoje ela não sabe como, foi lá dos anos 90 que ela foi filiada a esse partido, e até hoje ela não sabe como que esses dados foi parar lá. Né? Nossa, então, muito tempo ainda, né, também. Muito tempo. E ela falou, tudo bem, eu ganhei a ação, mas eu os meus dados estão lá. Aí é um outro caso, porque se eu, como advogado, a primeira coisa que eu pediria era que tirasse os meus dados de lá. Sim. Mas aí é uma outra questão que não é LGPD. Agora, Ana, aqui no Espírito Santo, você vê que a Lei Geral de Proteção de Dados está se difundindo bem? Bem, infelizmente, não. Ainda não. Só para você ter uma ideia, né? Aliás, isso não é nem a nível de Espírito Santo, né? A nível de Brasil, 84% das empresas ainda não estão adequadas à lei. Nossa, no Brasil Quantos por cento? 84. 84. É um número muito considerável. E assim, a gente vê que assim, o que as empresas elas não perceberam ainda da importância dessa lei. Porque, olha, a lei ela nasceu em 2018. Em 2020, ela passou a valer. E agora, em agosto de 2021, vai vir a fiscalização. E você imagina, a lei já em setembro de 2020 já está valendo e 84% das empresas ainda não estão adequadas. Então, assim, a minha resposta para você diria que não. Deveria, mas ainda não está. Difundida ela até está sendo, mas assim, se adequando, as empresas ainda, eu penso que não. Ainda não. E aí a doutora trouxe uma questão de quando a pessoa, um exemplo, né? Se aposentou, cara, isso aconteceu na minha família. Tá, meu pai, e aí eu trouxe aqui uma vez na bancada, o puto da vida, tal, eu falei, puta sacanagem esses bancos. Lá dentro da minha casa se aposenta no dia seguinte tem 10 bancos ligando. Então quer dizer, não é uma sacanagem isso daí? E aí o que é o pior, bancos fazendo essas coisas. Meu celular atrelado ao nome dessa pessoa. Então, eu recebendo as 20 ligações por dia. Olha, que sacanagem. Mas espera que você dá seu celular ao vivo também. Eu dou meu celular ao vivo também, eu não posso reclamar, né, mano? Esses dias o telefone não tava funcionando muito bem. Falando, quem quiser manda pergunta, é um 6919, né, mano? Brincadeira, mas realmente é um abuso mesmo. É um abuso. E aí, quem tiver pergunta aproveitando o ensejo, é só mandar pelo 996224547. Se tiver alguma pergunta, Ana, doutora André, estão prontinhas aqui para responder. E aí, doutora, LGPD, a gente está falando muito da sua importância, mas é isso mesmo, é uma segurança para a pessoa jurídica, para a pessoa física e para o mundo mesmo, no geral. E aqui no Brasil chegou um pouco tardiamente, mas tem que ser aplicado. Tem que se aplicar. E hoje a gente fala que não é uma opção. A lei está e é uma obrigação, né? Então, quem deixa de se adequar já está infringindo a lei. E aí a gente traz dados sobre a questão de ações judiciais, elas já estão, porque embora a fiscalização só comece em 1º de agosto, as ações, como a lei já está em vigor, já tem titulares já entrando, propondo ação, pedindo indenização. O bicho tá pegando, então, o bicho tá pegando para todo lado. Altas, né? Sim, as multas, a gente pode falar das penalidades que irão ser aplicadas a partir de agosto. Mas aí, antes da gente falar até das penalidades e tudo mais, a gente tocou no assunto da justiça. Tem um vídeo do Dr. Leonardo que a gente vai deixar para o início do segundo bloco, mas que traz até os números.
Tem muita ação já pipocando na justiça, seja seu trabalho comum federal. Então fique com a gente, que logo no início do segundo bloco a gente traz o vídeo do Dr. Leonardo para explicar um pouquinho melhor essa questão da justiça. É 1 minuto, a gente volta já. Voltamos com o segundo bloco do programa Bate-Papo das 6, a quinta da lei, e o tema de hoje é LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Mas antes de chamar o vídeo aqui do Leonardo, vou mandar um abraço ao vivo, como eu falei, com o meu amigo Abel Loureiro, está lá nos Estados Unidos acompanhando a gente. Abel, obrigado aí pela moral. Daqui uns dias a gente vai estar junto aí, deixa esse coronavírus passar mais, né, e a situação estiver mais normalizada. Agora vamos chamar a produção, o vídeo do Dr. Leonardo, diretamente de São Paulo, tá, Amanda? Mandou aí pra gente, está sempre acompanhando o programa. Olá, boa tarde a todos os telespectadores e telespectadoras. Meu nome é Leonardo Lemos. Eu agradeço inicialmente o convite do Dr. Thiago Durão Pandini para participar dessa Quinta da Lei, o programa jurídico de maior audiência do Espírito Santo, especialmente por tratar de um tema que me é muito caro, a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu aproveito para cumprimentar os outros participantes da bancada, a doutora Amanda Casagrande, a doutora André e a doutora Ana Rita. Tá? As pessoas costumam me perguntar, doutor, você acha que a Lei Geral de Proteção de Dados vai pegar? E eu digo, já pegou. A Folha de São Paulo soltou uma reportagem esse mês, dia 4 de julho, falando que nós já temos 600 decisões judiciais tratando sobre a LGPD, tanto na Justiça Estadual quanto na Justiça Federal e, inclusive, na Justiça do Trabalho, não é? Então, esse dado consta desde setembro, não é? De 2020, quando a lei entrou em vigor, até agora, julho. Enfim, são muitas decisões e isso não deixa dúvidas que essa lei veio para ficar, especialmente porque ela prevê sanções. E a partir do próximo mês, agora em agosto, a Autoridade Nacional de Dados vai começar a aplicar sanções administrativas, inclusive multas. Por isso, o empresário precisa se precaver e precisa começar a correr atrás da implementação do seu programa de proteção de dados, não só para evitar multa, para ter argumentos e provas para apresentar em eventual ação judicial ou administrativa, mas para proteger os dados dos seus clientes. Doutor Leonardo, grande abraço, meu amigo. Advogado tributarista renomado de São Paulo, mandando um abraço pra gente também. Doutora Ana Rita, viu? Olha. É isso aí. Ana Rita, fala pra gente essa questão desse alerta. Como o doutor bem disse no vídeo, está tendo mais 600 ações já. É verdade, né? Como ele disse, né? Tem muitos empresários, muitas pessoas que ainda não acreditam, né, na lei. Paga para ver, né? Deixa acontecer, né? Isso é uma cultura, como a doutora falou, doutora Andréia, é a cultura do brasileiro, né? Deixa acontecer. Se vamos acontecer, ver o que vai dar, né? Vamos ver o que vai dar. E tá dando, né? Você Tá viu dando. ele falando, né? A gente teve recentemente o caso de uma farmácia, né? Que achou que tinha os dados, né? Os dados tratados e não tinha e sofreu aí uma penalidade por isso. Então, é verdadeiro, como ele falou, a lei está aí, não adianta a gente querer achar que ela não vai pegar, porque ela já pegou. Né? Tem que levar a sério, Tem que levar a sério. Agora, doutora, a gente está falando muito sobre a necessidade de adequação. Quais são as empresas ou os segmentos que precisam se adequar a essa lei? Então, a lei, ela trata ali que a gente fala muito de empresa, né? Mas a gente tem que lembrar dos profissionais liberais. Tudo que é atividade econômica, que lida com dados pessoais, elas têm que se adequar. Por exemplo, o médico não necessariamente tem uma empresa, né? Advogado também não necessariamente Contador, tem né? Contador. Então, mas a gente lida com dados, né? E a gente tem uma atividade econômica, então todos esses vão ter que se adequar. E é isso que tem a previsão legal ali. Então, todos os profissionais ou empresas que lidam com dados dos seus clientes ou de outras pessoas, todos esses precisam fazer o tratamento de dados? Todos esses precisam. Se lidam com dados pessoais, terão que se adequar.
E como é para fazer esse tratamento? Como que a pessoa vai conseguir se adequar à lei? Como a farmácia mesmo achou que estava, né? Mas no fim foi punida. Primeiro passo, né? Mais ou menos assim, né? Porque a gente fala muito sobre adequação, mas a gente não fala, olha só, tem que fazer dessa forma, sabe? A pessoa fala, eu tenho que tratar o dado. Vou fazer como? Levar pra casa, cuidar, vou fazer de que jeito? Fazer carinho nele, esse CPF tão lindo. É de que jeito? Esse CPF maravilhoso. Colocar ele no cofre lá na minha casa. É isso aí. É interessante isso que a Ana Rita trouxe, porque eu vou já explicar o checklist ali que eu faço para poder fazer a adequação. Mas é só trazendo, porque existe um percentual muito grande, a gente já viu que ela comentou de 84% que não estão adequadas, a lei já está em vigor e não estão adequadas. Mas existe um percentual muito grande daqueles que acham que estão adequados. E aquele saiu 1%, também... Aquele 1%... Então, e aí o que acontece? Que foi o caso dessa farmácia. Até então, achava-se que estava adequada, ela estava ali pegando dados, inclusive sensíveis, que nós podemos falar posteriormente, e, na verdade, foi multada porque não estava com adequação correta. Por quê? Porque a lei traz princípios ali, a transparência, tudo tem que estar muito claro para aquele titular de dados. Então, como que a gente faz? Primeiro, a gente faz um diagnóstico para ver como que a empresa está. Porque, na verdade, por exemplo, vou citar o exemplo do escritório ali de contabilidade. A gente vai fazer esse diagnóstico e é claro que ele tem dados de titular que são tratados de alguma forma. Eu dificilmente, nunca peguei uma empresa que precisasse se adequar 100%. Porque, de certa forma, a gente tem o conhecimento que precisa guardar e tratar ter o sigilo, exatamente. Então, a gente faz esse diagnóstico. A partir desse diagnóstico, a gente consegue ali ver o percentual que a empresa precisa se adequar. E aí a gente vai fazer um levantamento de risco. Eu vou estudar e a empresa, vou entender como que é feito todos esses tratamentos. Então, ali você tem que fazer um termo de consentimento para esse titular de dados. E aí ele vai ter que ser de forma muito clara para que saiba, eu vou pegar esses dados para quê? Isso o titular precisa saber. Eu vou pegar esses dados para isso, para aquilo, ele vai ser tratado dessa maneira, ele vai passar por tal setor, ele vai ser armazenado de tal forma, tudo tem que estar muito transparente. Os contratos precisam estar previstos ali com cláusula adequada à LGPD. Então, a gente vai ter que ver toda a documentação da empresa para se adequar e já está ali preparada para novos dados titulares. Então, é todo um levantamento de risco ali que a gente faz, um mapeamento. Aí tem a figura do DPO, que é um dos agentes ali, que é a figura que vai responder ali perante a ANPD, que é um órgão regulamentador ali. Qual o nome, doutora? DPO. DPO. Que aí significa a pessoa que vai ali... Que vai responder. É o contato da empresa com a agência. E a agência ANPD. Que significa Agência Nacional... Agência Nacional de Proteção de Dados. É quem se responsabiliza, né, por essa proteção. Isso, é aquele que Ou seja, se eu vou numa farmácia mesmo, eles me pedem o meu CPF. Uhum. Eles vão ter que me falar o que eles vão fazer com isso. Exatamente. Ah, Amanda, você vai participar de um programa de... A vovó fica... Dá no CPF toda vez. Exatamente. Isso aí, vó, fica brava mesmo, você tá certo. Um beijo pra ela, maravilhoso. Isso aí. E até trazendo aí a questão da farmácia, o que aconteceu nessa questão? Ela achava ali, falava-se que estava adequada, só que ela não tinha o consentimento dos clientes dela. Então, foi pegando... a biometria, e a biometria é um dado sensível. Ah, é? É um dado sensível. Nós temos exemplo, igual eu tô falando, não tinha um consentimento aqui. Uhum. Já fica brava, mas tem que dar, senão você não compra, senão você não tem desconto, senão você não tem nada. Sim, eu também tenho que ficar dando o CPF para poder ter o desconto lá no programa
dos produtos mensais. Exatamente. Mas aí isso precisa estar claro. Eu vou dar o meu CPF para receber as promoções. Sim. Só que a farmácia fez ali um termo pequenininho e passou para o titular de dados. Só que o termo deles era gigante. Só que passou só uma informação. E o que a lei traz é que tem que ter transparência, clareza, que a pessoa precisa saber o que vai fazer com os dados dela. E aí o que ocorreu? As pessoas foram até o PROCON. Então, a gente pensa que está só a partir de 1º de agosto que vai estar a agência fiscalizando, mas trabalha em conjunto com o PROCON, é um consumidor, e aí, a partir daí, dessa denúncia ali dos consumidores, veio a multa, por quê? Porque não estava adequado e estava usando os dados, né? Violando a lei. Às vezes essa informação, eles passam só que de forma indevida, né? Então a farmácia, de fato, passava informação, só que de maneira indevida. Onde o cliente acabava aceitando por aceitar. É igual aquele site também, quando a gente olha lá e tudo... Eu aperto aceito em tudo. Aceito. Porque eu quero continuar a continuar não aceito na tela, não. assim. Todo aí, mundo. Tudo. Eu aperto aceito, tudo. Ou então você lê 200 páginas, né? Então é melhor aceitar, né, Ana Rita? Exatamente. E aí, essa questão da implementação, as pessoas acham que é caro a implementação. Você que está no ramo empresarial contábil, faz para várias empresas aí a contabilidade. O que eles falam? Poxa, eu queria até me adequar, mas isso não é muito caro, não? Eles têm essa questão aí? Com certeza, Tiago. Realmente é oneroso, né? Eu estou sentindo isso na pele, eu estou me adequando, né? Mas é necessário, e assim, gente, como a doutora falou, é uma lei, a gente precisa cumprir, mas assim... a gente vê o lado positivo disso também. Sim. Porque, veja, você está lidando com dados, no meu caso, por exemplo, de funcionários de clientes meus. Você imagina se esse funcionário, ele sei lá, né, quer saber para quê, cria algum problema com relação a isso. Se eu não tiver o consentimento, né, do meu cliente, enfim... A transparência... olha só a situação. Então, assim, é caro. Se a gente for olhar pelo retorno, é um custo-benefício, né? Vale a pena. Que vale a pena, não se torna caro, não é isso, Tiago? É isso mesmo. É porque você traz segurança para você e para o seu cliente. É exatamente isso. E outra coisa, né, que a doutora Andréia falou muito, que eu achei muito válido, você quando tem empresas que já estão adequadas, que elas só vão ter negócio com quem também estiver adequado, porque ela vai ter tranquilidade, né? Vai ter que os dados dela estão seguros, né? Então, isso aí, muito válido, né? Já pensou? Eu tô lá, tenho uma empresa, aí tem um supermercado gigante querendo contratar a minha empresa, né, Amanda? Aí eu chego para Amanda e falo com quem for representar lá a empresa, olha... você me contrata tudo, mas eu não tenho LGPD aqui não. Seus dados estão soltos aqui dentro da... Não vai. Não vai ter confiança, você não passa a credibilidade. São muitos fornecedores, muitos colaboradores dentro de qualquer empresa que precisam ter os seus dados. Aí a gente olha isso, às vezes a gente reclama um pouco dessa implementação da lei, mas quando acontece com a gente, é ruim. Aí você vê, Aí você fala, opa, estão mandando mensagem para aposentadoria aqui que acabou de acontecer. É isso mesmo. Você começa a perceber. Não, tá certo. Agora a gente vai para o rápido intervalo, tá? Você que está aí com a gente, continue acompanhando. Se tiver dúvida, o telefone é 996224547 e a gente começa o terceiro bloco igual o segundo, já com o vídeo do Dr. Rodrigo Dadalto. É um minutinho, a gente volta já. Voltamos com o terceiro e último bloco do programa Bate-Papo das 6, a Quinta da Lei, aqui na Rede Sim de Televisão, seu canal do Espírito Santo, na Rádio Sim FM 106.1 e hoje no Facebook da TV Sim. O tema é LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. E a gente já inicia o terceiro bloco com um vídeo que o Dr. Rodrigo Dadalto mandou, super especialista também na área. Produção, se puder rodar aí. Olá, pessoal. Passando para lembrar que agora em agosto entra em vigor as penalidades administrativas
da Lei Geral de Proteção de Dados, o que significa dizer que as empresas de qualquer porte e os profissionais liberais que de alguma forma não estiverem adequados às exigências da lei ficarão expostos ao risco de sofrer autuações com multas de valores elevados, bem como outras medidas por parte da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, uma espécie de órgão, de agência governamental responsável por orientar, por fiscalizar, mas também por impor sanções àqueles que não estiverem em conformidade com a lei. Nos últimos tempos, a gente tem vivido um avanço muito grande da tecnologia, uma globalização da economia, de modo que o fluxo de dados tem crescido assustadoramente. E a pandemia veio simplesmente acelerar ainda mais esse processo. Só para esclarecer, a lei considera dado pessoal todo aquele que identifique uma pessoa ou torne ela identificável. Então a gente está falando aí desde dados, simples dados cadastrais, como nome, CPF, RG, data de nascimento, como também dados biométricos, dados relacionados à saúde, dados fiscais, dados bancários, é muito grande. Por isso, a recomendação para aqueles que ainda não iniciaram esse processo de adequação é que corram contra o tempo para ficar em conformidade com a lei. Um abraço a todos. Um abraço, doutor Rodrigo. Muito obrigado por ter mandado o vídeo e contribuir com o nosso programa, que é Quinta da Lei, e você, sem dúvida nenhuma, sempre faz parte. Já veio aqui, convidado de sempre, é da Excelente, casa. Ana. Né? Então, um abraço mais uma vez. A Ana Rita, inclusive, falou: meu cliente, Thiago. Ele orgulho. Ele é nota 10 mesmo. E é mesmo, e a gente reconhece aqui. Sim. Agora, doutora, quem são... Nós estamos falando que a Lei Geral de Proteção de Dados vai ser bem fiscalizada por alguns órgãos. Além do PROCON, como a senhora já citou aqui, tem algum outro órgão que faz essa fiscalização? Então, o órgão que vai ser responsável é a NPD, como o doutor Rodrigo falou. Só que uma coisa que eu sempre trago nas minhas palestras, que as pessoas têm que se atentar: o maior fiscalizador é o próprio titular dos dados. Porque, igual, trazendo o caso da farmácia aí novamente, quem foi lá denunciar lá no PROCON? Foi ele. Então, por isso que lá no vídeo anterior, lá que o doutor Leonardo falou, essa lei vai pegar? Já pegou. Por quê? Porque hoje nem precisa da NPD para fiscalizar, nem do PROCON. O próprio titular, ele já está fiscalizando. Tem que ser mais interessado Exatamente. nisso, né? E ele está atento. Ele está atento aos dados, à lei, e ele mesmo está fiscalizando. Por isso que tem que se adequar. Tem que ser, não tem para onde correr. Não tem. Isso aí faz parte. É bom que todo mundo fica seguro, como a gente já bem disse, né? Exatamente. Ana Rita, tá vendo, a gente tá falando de fiscalização, tá vendo aí na prática, tem algum cliente seu, empresário, já dizendo: olha, estou preocupado, ou já chegou aqui até minha empresa? Sim, já, com certeza. Os empresários, né, assim como eu, a gente já está com essa preocupação, porque afinal de contas a lei já está em vigor, né? Já era para estarmos adequados, inclusive, né? Mas preocupados com a fiscalização, porque as sanções podem chegar a 50 milhões, né? Apenas, 50 né? milhões. Pode chegar a 50 Apenas. milhões, então tem que ter uma preocupação. E aquilo que eu falei, né, Tiago? Não é só se preocupar com as sanções, e sim ver os benefícios dessa lei. Como que isso vai dar transparência, segurança, confiabilidade, né, credibilidade. Então, é isso aí. Tem que ficar atento. Tem que ficar atento. Para os nossos próprios dados, né? Para não ter nenhuma utilização indevida, como a gente citou aqui várias vezes. Agora a Ana Rita falou de 50 milhões. Falando em dinheiro, todo mundo quer saber dinheiro, né? Dinheiro, quer saber dinheiro, fica com medo de dinheiro. Se a Quando aperta no bolso, se já a fiscalização for lá: Thiago, ó, tudo bem com você? Pô, você não faz LGPD, 2 tapinhas nas costas, tá tudo certo, vai embora. Aí ninguém faz nada. Não. Agora, se mexer no bolso, aí o papo pula. é outro. Aí pula. Exatamente. E como é que mexe no bolso? Então, eu vou trazer aqui o que são as sanções, né? Primeiro, você vai ser notificada, assim como
qualquer agência faz, vai ser notificado sobre aquele problema que está ocorrendo. Dali vem as sanções, que são as multas, que variam de 2% do faturamento do ano anterior, chegando até 50 milhões. Pode ter suspensão das atividades e até o fechamento da empresa. Agora, nós especialistas, a gente discute muito sobre isso, e as pessoas às vezes acham que mexer no bolso dói, a gente sabe que dói com essas sanções, mas uma coisa que vale lembrar, que é a publicização da sua empresa. É a reputação dela que vai estar assim escancarado para todo mundo saber que você não está adequado, fazer que você infringiu a lei, né? Além de sofrer as sanções, que são altíssimas. Agora a gente escuta muito sobre os dados pessoais. O que se caracteriza como esses dados pessoais? O que entra nisso? Dados pessoais é tudo aquilo que identifica, igual o doutor Rodrigo falou ali, né? O nome, CPF, data de nascimento, endereço, são os dados cadastrais ali, como ele falou, né? E aí a lei também prevê os dados sensíveis. Dados sensíveis biometria, opção sexual, orientação religiosa, um prontuário médico. Então, isso são coisas que a lei traz ali, que são dados sensíveis. Que tem que ter ainda mais cuidado. Muito cuidado. Uma dica ali que eu sempre dou nas minhas palestras todos os dados que você tem algum que pode ser tirado para que você consiga trabalhar? Então tire, porque quanto mais dados você tem, mais você pode ser responsabilizado. Então, se você trabalha ali, você tem o nome e o CPF, e é isso que você precisa, você consegue trabalhar só com isso, usa só isso, não tem aquela lista extensa de dados da pessoa ali, porque quanto mais dados, mais responsabilidade você pode ter. Que antes a gente nem se importava tanto, né? Pegava uma ficha ali completa que perguntava sobre todos esses dados pessoais, sensíveis, e ficava por aquilo ali mesmo. Hoje em dia, é melhor filtrar, né? Pegar só o que realmente é de utilização. Inclusive, quando a gente vai fazer a implementação, isso é uma das perguntas que a gente faz nas empresas, se realmente precisa de todos aqueles dados. Porque se não precisar, a gente já descarta ali dados que não são necessários. Aí, tá vendo, Ana Rita? A gente tem que estar sempre atento, não pode sair pegando todos os dados. Que time você torce? Já pensou, o cara coloca Cruzeiro. Pelo amor de Deus, é sensível esse dado. Eu sabia, Deus. Né? Bastante. Então, quando o empresário perguntar, ele fala, só precisa CPF, identidade? Com isso você faz tudo? Então... Você só aceita se for o Galo também. Não, se for Atlético Mineiro, você tem que abraçar a pessoa. Pelo amor de Deus, torce muito bem. Inclusive, tem a resenha com o Will, que vai ser gravada, acho que semana que vem, Amanda, vou te mandar para você ver. A gente vai falar do Atlético Mineiro versus Flamengo em 1981. Que dizem as más línguas que foi o maior roubo da história. Mas mas isso daí é digitando lá no YouTube, eu nem sei se foi ou não. Né? Mas, eu já vejo nos bastidores, toda quinta-feira. Para os nossos telespectadores e ouvintes, o Marcelo, o Will e o Thiago conversam toda quinta-feira sobre qual o time que tá roubando o quê, quem tá roubando quem, que é uma briga aqui, eu não entendo nada, eu fico só sentado olhando mesmo. Mas eles arrumam uma discussão antes mesmo de começar o programa. Isso aí, futebol é bacana, né? Você gosta de futebol, Ana Rita? Claro que eu gosto. Qual time? Flamengo. Então vocês estão em maioria, que eu tenho que ficar quietinho. Também, André, Flamengo? Flamenguista. Tá vendo? É brincadeira. Olha lá, o Will tá até concordando. O Will tá fazendo um coraçãozinho. Mas é isso aí. Ana Rita, então, você que tá no mundo empresarial, contábil, a gente também é advogando, mas você lida mais diretamente até, né? Com seus clientes. Essa questão da LGPD não tem mais jeito, tem que ser... Você como contador tem que também orientar, né? Esse é um papel também do profissional, olha, se adequa, é melhor do que esperar levar uma multa, ou do que algum cliente seu sair insatisfeito, porque você sequer faz um mínimo ali. Então tem essa orientação, né? Claro, a gente tem preocupação com o nosso negócio e do nosso cliente, né? A gente está ali como parceiro.
Agora sim, Tiago, uma coisa assim que eu até falei isso muito com a doutora Andréia, né? Infelizmente, a lei é para todos, né? Não importa se é uma empresa grande, se é uma empresa pequena, né? Ela é para todos. Microempresa, pequena empresa, todo mundo entra. Então, isso eu acho uma injustiça, sabe? Porque a Constituição fala, né? A Constituição Federal, dar tratamento diferenciado às micro e pequenas empresas, e a gente não vê isso nessa lei especificamente. Então, assim, dói muito, porque eu sou pequena, né? Eu sou uma empresa pequena, e dá o mesmo tratamento para uma empresa grande. Então, a gente sente muito nesse aspecto, mas é nosso dever passar para todos os clientes, a gente passa com toda essa preocupação com ele, com a gente, até porque a gente tem dados deles, né, com a gente. Isso aí. Então, a gente com certeza orienta. Tá certo. Olha, quando o bate-papo é bom e descontraído, passa rápido. A gente começou, parece que tem 5 minutos. Começou, André deu palestra, falou sobre tudo, ensinou a gente. Ana Rita passou a visão empresarial e acabou. Falamos, inclusive, até de futebol. Olha que legal, hein? Bacana, né? Então é isso, a gente agradece, viu, a presença de vocês. Doutora André, seja muito bem-vinda novamente a Linhares. A gente espera que você possa aí continuar brilhando na sua carreira. E foi uma honra tê-la conosco. A honra foi minha. Muito obrigada pela oportunidade. Eu sempre termino assim, que eu agradeço quem me dá a oportunidade de falar algo que eu sou apaixonada. Eu amo a minha profissão e agradeço poder falar e estar aqui nesse bate-papo com vocês. Isso aí, Ana Rita. Muito obrigado por ter sugerido esse tema para a pauta de hoje, a gente ter abraçado a ideia e ter trazido essas informações de qualidade para a população. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço a vocês aqui a oportunidade. Doutora Amanda, né? Tem que falar que é mulher empoderada, manda aqui na bancada, mais um programa junto. Bom demais, né? Muito, mais um, né? E a gente sempre parceiro, é sempre muito bom. E muito obrigada às nossas convidadas. Tiago hoje rodeado de mulheres. Né? Quietinho, pianinho. Flamenguista. Eu achei que eu ia... tudo. Achei que eu ia abalar falando do Atlético e Flamengo. Aí o Will já manda o coração, opa, quietinho. Mas é sempre muito bom mesmo. E né? Agradecer também a todos que nos acompanharam até agora. Isso aí, pra gente é um privilégio tê-los conosco até o final do programa, tanto você que está pela televisão, na Rede Sim, quanto na Rádio Sim FM. Tem que lembrar o seguinte, o bate-papo das 6 é de terça a sexta, mas só a quinta é a da lei. Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. Sua vida é feita de momentos. Momentos em família, momentos de sonhos, momentos de conquistas, momentos de realizações. E para todos os momentos, você pode contar com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Há mais de 25 anos, parceira das melhores operadoras de seguro e consórcio do país. Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Centro Linhares. Ligue 3371-2000 e peça a sua cotação. Medicina de primeiro mundo em Linhares é na Unicor, um centro avançado de diagnóstico por imagem e fisiologia endovascular, acreditado para tratamento de TAV. Somos especialistas em angioplastias complexas e tratamento do infarto agudo do miocárdio, além de diversos procedimentos de neurointervenção. Com equipamentos de última geração e uma equipe altamente qualificada, a Unicor é referência no tratamento de oclusões coronarianas crônicas. Unicor, Unidade do Coração do Espírito Santo.